Olá, minha turminha do 8º ano, tudo bom? Com esse vídeo nós iremos fazer a correção das atividades do livro. Lembram, já lancei a correção do AS, do capítulo 9. Agora eu estou lançando a correção da atividade do livro, capítulo 9 de Geografia, certo? Vamos lá? Página 66. Agora é com você. Temos todo aqui um mapa, né? Economia 2013, África. Aí vamos aqui aos questionamentos. Quais são as principais atividades econômicas praticadas no continente africano? A que setor da economia elas pertencem? As principais atividades são agricultura, pecuária e extrativismo, certo? E são atividades do setor primário da economia, como se eles ainda estivessem ali no primeiro patamar de produção, certo? Então, ele é um país agrário, em sua grande maioria, certo? Quer dizer, um continente agrário. Segunda questão. É possível relacionar essas atividades ao baixo desempenho econômico do continente? Sim, porque são bens de baixo valor agregado, certo? Eles são produtores de matéria-prima. Lembrem-se, infelizmente, aqueles que vendem a matéria-prima são aqueles que o valor agregado é lá embaixo. Então, o nível de economia também vai ser o que? Baixa. Vamos aqui na página 71. Mundo, publicação científica 2016. Vejamos aí, né? Vamos aqui aos questionamentos. Com base na leitura do Anamórfose, compare a participação africana na quantidade de publicações científicas com o resto do mundo. Ela apresenta a menor contribuição, certo, dessas publicações científicas. Ela é essa partezinha verde aqui. Então, ela é a que menos publica. Vamos à próxima questão aqui. Reflita quais são as características que o baixo desenvolvimento em ciência pode trazer para a economia e para a sociedade no continente africano. Olha só, não há o desenvolvimento nem a pesquisa para a cura de algumas doenças, então é um continente que sofre ainda com doenças que já foram erradicadas em alguns países, mas a África não consegue se livrar dela, porque o baixo nível de desenvolvimento, baixo nível de pesquisas, então isso que vai deixando a África sempre ali para trás, certo? E então isso é o prejuízo que essa baixa ciência lá vai acarretando na população. E a questão de tecnologias também, né? Não há pesquisa para melhoramento, enfim, então o continente acaba não conseguindo sair desse patamar de um continente explorado, infelizmente. Vamos aqui na página 75. Tem um texto que vai falando aí das diferenças, África e Brasil e África do Sul. Desafios para enfrentar as desigualdades e alcançar a justiça ambiental. Duas coisinhas aí, né? Estão meio complicado. Esse texto é um pouquinho longo, espero que vocês tenham realizado a leitura. Segundo o texto, quais são os motivos para os conflitos e as injustiças socioambientais enfrentadas no Brasil e na África do Sul? Meus amores, um modelo de desenvolvimento aqui aplicado, porque o Brasil, apesar dele ser uns 10 centavos mais industrializado que a África, mas ele é um país também que vai o quê? Ele está na DIT, na Divisão do Trabalho, Divisão Internacional do Trabalho, ele está como ainda o que? Aquele que vai repassar a matéria-prima, então valor agregado baixo. Então, esses países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento estão aí ocupando esse local na DIT. Segunda questão. Quais os papéis do Brasil e da África do Sul nas cadeias de produção? Eles estão ali simplesmente para repassar a matéria-prima, certo? Agora vamos à página 78. As fotos a seguir retratam algumas atividades econômicas importantes na África. Crie uma legenda para as fotos
discorrendo sobre essas atividades. O país africano onde se destaca. Essa primeira fotinha aqui, a foto A, é turismo na região de Maghreb, praias mediterrâneas. A imagem B, exploração de petróleo, que ocorre aonde? Na Líbia, Egito e também na Nigéria, certo? E aqui a letra C está bem claro aí para nós, que é a mineração, comum em quase todos os países do continente. Vamos aqui na segunda questão da página 78. Em relação à economia da África, marque V para verdadeiro ou F para falso, depois explique alternativas falsas. Vamos lá. Letra A. A pequena industrialização que se observa nos países se implantou a partir de modelos de fora, uma consequência também da falta de capitais internos. Verdadeiro, certo? Letra B. Muitos países africanos apresentam instabilidade interna devido às suas fronteiras artificiais criadas pela colonização europeia. Verdadeiro. Letra C. O continente africano apresenta os piores indicadores econômicos e a menor produção científica. Verdadeiro. O pagamento das dívidas externas tem gerado novo fôlego para a África, que passou a ter capital para investir. Os países africanos, essa aqui é a falsa, meus amores, porque os países africanos ainda têm sim uma dívida altíssima, certo, meus queridos? A charge a seguir ilustra uma visão sobre o continente africano. Observe a imagem, faça o que se pede. Temos aqui o continente africano em uma visível depressão com 3 moedinhas de ouro, né? E esse ouro, ó, restante do ouro aí distribuído em outros continentes. Descreva a charge e comente a visão que ele expressa, tendo em vista o que você estudou até aqui. A questão da exploração, retirada daqui para levar o lucro para outros locais. Está aí bem demarcado, né? A Europa, certo? Tendo uma parte desse lucro da África, certo? Vamos aqui na quarta questão, na página 79. O sistema de plantation, introduzido pelos europeus em suas colônias a partir do século XVI, continua sendo praticado em países da África. Uma consequência desse sistema agrícola é excessiva concentração de terra. Então, muitas terras sendo dominadas por um pequeno grupo e poucas terras, né, tendo que ser divididas em grande número de pessoas, tá? Vamos aqui na quinta questão. O representa para os países africanos uma forma de diversificação da sua base econômica, especialmente na África do Sul. Quênia, Nigéria, Moçambique, Camarões, Ilhas Maurício, Tanzânia, a região do Saara. As chegadas internacionais na África cresceram 6,5% em 2017, com 18,55 milhões de pessoas entrando no continente. O número de visitantes continuará a crescer de forma acentuada até atingir 25 milhões em 2022. Que atividade econômica preenche corretamente a lacuna? Turismo, né? Que é a visita, que é a introdução. Então, é o turismo. Quinta questão, letra B de bola. Vamos aqui na página 80. Sexta questão. Este país é um grande produtor de petróleo no norte da África, cuja exploração é feita no deserto do Saara. Trata-se da Líbia. Certo, meus amores? Letra D de dado. O BRICS, Bloco Econômico dos Países Emergentes, conta com a participação de um país africano. Qual? África do Sul. Certo, meus amores? Letra C de casa. Apresente algumas características comuns aos países do BRICS para que o economista Jim O'Neill pudesse aglutiná-lo em um mesmo grupo. Apresente também a crítica do economista à entrada da África do Sul neste grupo. Meus amores, ele necessariamente diz que a entrada da África nesse grupo é como se ele quisesse fortalecer o local desses países que estão em desenvolvimento.
Se vocês perceberem aí o BRICS, há países o quê? Que estão ali em em desenvolvimento, não são países desenvolvidos. Mas a crítica do O'Neill é como se esse grupo viesse para justificar ou tentar manter ainda esses países no grupo de países em desenvolvimento, certo? Vamos aqui à nona questão. Argélia, Tunísia, Líbia, Marrocos e Mauritânia formam a União do Maghreb Árabe. Explique o que é uma e quais os seus objetivos. Uma é o bloco econômico, simples e puro, certo? Que visa a livre circulação de pessoas e produtos e serviços entre os países membros. É a união aduaneira em relação aos produtos do resto do mundo. Vamos aqui na questão 10. Vamos agora na questão 10. Principal bloco econômico do continente africano. Seu objetivo é promover estabilidade e desenvolvimento econômico para os países do centro-sul do continente. Trata-se da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, certo? Letra E de elefante. Vamos aqui na questão 11ª. Cite os principais fatores que influenciam a pressão migratória da África do Norte para a Europa. Falta da democracia, né? Condições de vida favorável. Alguns são perseguidos politicamente, então vão pedir exílio em outros países, certo? Então eles estão fugindo dessas adversidades, tanto climáticas como sociais e políticas, certo? Vamos aqui na página 81, que vem falando, aqui tem um texto para você resolver a 12ª e a 13ª questão. Esse texto vem tratando das questões migratórias, certo, meus amores? É o seguinte, então, esse texto fala sobre essas questões e vamos aqui resolver a 12ª questão. O texto faz referência ao fluxo de imigrantes da África para a Europa. Então, letra E de elefante, certo? 13ª questão. Qual é o principal fator a impulsionar esse fluxo migratório? Olha só. Crises políticas, econômicas e sociais. Letra A de amor. Certo, meus amores? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham realizado a atividade e agora a correção, tá? Beijão e tchau, tchau.